Oi, agora eu tô. Ai, gente, que coisa chata. Ah, é internet, cara. Bom, E a gente estávamos falando então do Color Change. desse color change, que foi uma coisa que não chegou na Europa, não chegou no Brasil, não chegou em lugar nenhum. E aí, não sei quanto tempo depois, começou a aparecer LED e tal, não sei o quê, aí ele também foi perdendo sentido, mas ele era uma coisa incrível, que você tinha todos os catálogos de gelatina uma coisa da espessura de um porta-gelatina, era uma tela de cristal líquido. E era muito perfeita a cor, assim, era muito, muito bom. Mas essa experiência no Japão, ela foi bem difícil assim para mim no começo, e era isso que eu queria contar como anedota, assim, porque quando a gente chegou lá no Japão com o Chico César, tinha eu de mulher coordenando a equipe de iluminação e tinha uma produtora amiga minha alemã que trabalhava com a gente no Brasil e que era também uma coordenadora de uma equipe. Tá. E lá no Japão, eles assim, eles são muito, pelo menos naquela época, eles eram muito, muito, muito machistas. Para eles é inaceitável, é humilhante ter uma mulher coordenando uma equipe. Não sei como é hoje em dia, mas naquela época era gritante aquilo. E então a gente chegou lá, viajou 24 horas, não sei o quê, papapá. No dia seguinte a gente foi para um estúdio, onde eles montaram todo o nosso palco e fizeram lá um ensaio, porque os técnicos japoneses precisavam ter certeza de que era aquilo mesmo, estava tudo certo e tal, não sei o quê. E de repente um cara da luz, um coordenador de luz, sentou do meu lado com o roteiro do meu show, assim, tudo que tinha em cada música, que cor que era, não sei o quê, porque eles tinham filmado o show no Brasil e o cara tinha decupado o meu roteiro. Ele tinha feito um mapa a partir dos equipamentos, eu já tinha discutido esse mapa com ele e tal, não sei o quê. Depois ele veio com esse roteiro de luz, aí eu olhei aquilo, eu falei, nossa, uau, nem eu tenho esse roteiro, que bacana e tal, 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 tal. Mas eu não percebi que, na verdade, o que ele estava me perguntando era que tá tudo bem aqui, com isso aqui, você pode ir embora, pode voltar para o Brasil, eu faço com isso aqui, você me dá o ok para eu fazer com isso aqui? Eu não entendi muito isso na hora. Eu falei, nossa, que legal, é isso aí, tá ótimo, nossa, que legal que vocês têm isso aí. Acabou esse ensaio, aí o Chico, o produtor, e o produtor japonês estavam ali numa rodinha, numa conversa meio tensa. Chico sai dessa conversa, me chama num cantinho. Aí ele fala assim: olha, eles estão dizendo aqui que você deu ok para o mapa de luz, que você deu ok para o roteiro de luz, e que então a partir desse momento eles não precisam mais de você, que eles vão fazer, o operador deles é que vai fazer a turnê, e você pode voltar para o Brasil. Oi? É isso mesmo? Falei, Chico, Não, não é isso mesmo. se eu tiver um piripaque de hoje para amanhã, eles têm um material que sim, eles conseguem fazer o que precisa ser feito. Afinal de contas, eles viram o vídeo, eles decuparam o vídeo, eles conhecem mais ou menos o show. Mas. E teve a mesma conversa com relação à produtora. Só que o Chico, que trabalha, obviamente, mais diretamente com a produtora, falou: não, sem a minha produtora aqui eu não posso ficar. Eu tenho que ter a minha produtora. Eu falei, é o mesmo pensamento, assim. Você acha mesmo que eu posso ir embora e largar a mão, largar o seu show na mão dos japoneses? Eu já tô aqui, pelo amor de Deus, né? E ainda falei para ele, mas você não tem essas passagens? A gente fez contrato de trabalho. Eu falei, e o contrato de trabalho? Não sei o que, não sei o que. Ele falou, ah, boa, vou usar o contrato de trabalho, então. Mas assim, e aí eu fiquei, obviamente, eu fiquei. O Chico bateu o pé e tal, eu fiquei. Mas eu só fui entender que não era uma questão de machismo total, assim. Porque quando eu vi que eram as duas mulheres, chefes de equipe, que tinham problema. As mulheres artistas, tinham três meninas na banda, eram super bem tratadas, porque mulher artista tá um nível acima. Então elas ganhavam presentes, elas eram super paparicadas pelos caras. Então, na Aí esse. verdade, na verdade, o problema não era que era um método japonês de trabalhar. O problema é que eles não queriam você lá. Eles não me queriam e não queriam a Constância como produtora também. E aí a gente foi percebendo, você vê na rua os casais andando, mesmo casais jovens, o cara anda dois passos para frente da mulher.
A gente no hall de hotel, assim, chegava o elevador, a gente entrava na frente dos caras, eles ficavam xingando a gente em japonês, a gente não entendia nada, mas depois a gente começou a perguntar para as pessoas, que a gente foi criando vínculos, obviamente, e os caras falaram, não, pelo amor de Deus, vocês não podem entrar na frente dos caras no elevador, vocês não podem atravessar a rua antes do... Assim, não pode, a mulher não pode fazer nada na frente do homem. E a gente foi entendendo que não era pessoal, que era uma coisa cultural muito forte. Assim como eles têm um modo de trabalhar que é muito hierárquico, que pra gente foi muito estranho, pra mim foi muito estranho. Então, por exemplo, ninguém lá no Japão quer ser criador de luz, quer ser light designer, ele vai lá e vai atrás disso. Para ser um light designer, ele tem que começar carregando o caminhão. Depois ele vai começar montando a luz, depois ele vai afinar a luz, depois ele vai organizar a mesa de luz, depois ele vai ser um operador e depois ele vai ser um light designer, se ele passou com mérito por todas essas etapas, assim. É muito diferente da nossa especialização aqui, assim, aqui eu posso ter um cara que trabalha comigo que é um técnico e ele que só quer ser técnico, ele só vai ser técnico e ele vai se especializar naquilo, ele vai ser o melhor técnico e eu vou precisar dele pra caralho, porque a gente precisa de bons técnicos. O cara não precisa almejar sempre ser um criador de luz. E lá tem essa coisa hierárquica muito forte. Então, para eles também era muito louco uma menina. Eu lembro que o produtor japonês ficava louco, porque eu ia pro show de vestido. Por que eu não tava de calça preta e camiseta preta e sapato preto e bota e não sei o quê? Assim, como é que eu ia operar uma luz de vestido? Tinha umas questões muito loucas, assim, mas que foram muito importantes no meu aprendizado com relação a outras culturas. Porque às vezes a gente chega muito loucão, assim, sabe? Em outro país para trabalhar, e às vezes a gente tá num lugar que não nos pertence, que a gente tem que chegar manso e tem que aprender aquela cultura e tem que aprender. Quando eu fui trabalhar na Polônia também, eu tive que estudar história da Polônia, porque eles eram tão estranhos, eu tinha tanta dificuldade de me relacionar, que eu tive um pouco que... Por que essas pessoas são assim? Deixa eu entender. Aí você vai estudar a história do país, assim, porque a Polônia é tão distante quanto o Japão, assim, né? Você sabe muito pouco sobre a Polônia. Então tem essas histórias, assim, eu passei por algumas histórias de machismo, né? A nossa Como que foi, como que foi o processo? Porque, óbvio, que na montagem, você que, teoricamente, estaria ali coordenando. Como que foi o processo de montagem no qual, de alguma forma, você está num posto hierárquico acima, né? Porque você é a light designer. lá no Então, Japão. como que foi essa relação da montagem? Você com esses caras, enfim. Cara, eu vou te falar, a gente fez 17 shows lá em teatros diferentes, a gente fez 17 cidades. A sensação que eu tinha era daquele filme que você acorda todo dia no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia, acontece tudo. Não importava o teatro que a gente fosse, eu chegava lá, a montagem já estava pronta e ela era milimetricamente igual. Eles não me deixavam fazer parte da montagem. E tinha uma coisa muito louca que acontecia, que assim, a gente saía de uma determinada cidade, no dia seguinte de manhã muito cedo, os técnicos pegavam um trem-bala, normalmente, para ir chegar o mais rápido possível nessa próxima cidade. Quando a gente chegava lá, já estava tudo montado, com a mesma equipe. Eu falava, como eles conseguiram chegar mais rápido do que a gente? Eles não dormiam, eles iam de caminhão à noite, montavam, e quando a gente chegava já estava. Entendi. Essa coisa da montagem, a partir do momento que eu dei o ok do mapa, eles reproduziram 17 vezes absolutamente igual. E eu chegava no teatro, assim, a minha mesa já estava organizada, eu trabalhei com várias mesas diferentes, eu trabalhava com as mesas locais, a minha mesa já estava organizada e o japonês escrevia com a minha letra, assim, ele passava a fita e escrevia com a minha letra o nome dos efeitos e não sei o que. Ele me entregava a mesa pronta, eu podia chegar 5 minutos antes do show e fazer. E eles já tinham até afinado a luz para você. Eles já tinham até afinado, e tinha uma coisa da afinação que era muito louca, porque aí nas primeiras cidades, eu e os holds, principalmente, a gente falou, não, a gente veio aqui para trabalhar, a gente quer ir para o teatro trabalhar, eu não quero ficar visitando casa de samurai em todas as cidades enquanto vocês estão trabalhando, porque eu vim aqui para fazer isso, quero fazer isso. Então a gente ia para os teatros, mesmo sem eles deixarem, a gente descobria onde era e ia para os teatros.
Aí um dia eu chego no teatro, eles estão na afinação de luz. E a afinação de luz era a coisa mais bizarra que você pode imaginar. Assim. Eles punham as varas embaixo, eles davam uma pré-afinada em tudo, subiam as varas. Aí eles tinham uns bambus, assim, de uns 6 metros de comprimento, com um gancho assim na ponta, um gancho de metal na ponta. E esse gancho era de um jeito X que ele conseguia apertar todos os parafusos e borboletas necessários para o refletor ficar afinado. Claro, assim, ele já dava uma boa pré-afinada. Eu acho que eles tinham a manha disso, assim, Aham. de pré-afinar. Mas, cara, eles pegavam esse bambu, Ivete, levantavam aquilo super comprido e o bambu enverga, né? Ele não é uma coisa firme, ele fica É. balançando, assim, né? Ele tem uma flexibilidade. E os caras iam ali na borboleta e pá, pá, afinavam o negócio. Caramba. Aí de chinfra, eu falei, eu quero levantar esse bambu aí, eu quero afinar o refletor. Eu não conseguia nem levantar o negócio do chão. Quanto mais ter uma coordenação motora fina para conseguir apertar uma borboleta a 7 metros de altura. Assim. Era Caramba. impressionante. Tanto que, assim, para ser um afinador, você teve que ter passado por outras coisas. Né? Tem um momento que você só é afinador. E foi muito impressionante, assim, o jeito de trabalhar deles era muito diferente mesmo, assim, a gente. Não vi uma escada no palco em momento nenhum. Momento nenhum. E Marizinha, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você está envolta num projeto onde você vai fazer luz e cenografia, eu não queria estar na sua pele, assim, de verdade. Mas óbvio que essa junção dos dois que você faz, para mim é incrível. Já vi coisas sua incrível. O como que você pensa? O como que é isso, né? Quando chega esse momento, cara, vou fazer a luz e o cenário. Como que é isso? Como que você consegue pensar os dois? Como que aí como que funciona realmente o seu organizacional dentro desse trabalho com dois projetos num trabalho só? Olha, eu acho que, via de regra, Pivete, os diretores, eles têm muita necessidade de saber sobre o espaço antes de saber sobre a luz, até porque muitos diretores não conseguem nem dialogar sobre luz, né? Eles ficam ali numa expectativa daquilo que você vai trazer e depois vai dizer se funciona ou não, se é bonito ou não e tal. Mas a relação com cenografia, até por ser uma matéria mais concreta, os diretores conseguem dialogar um pouco mais e eles conseguem visualizar mais e eles têm mais necessidade dessa definição o quanto antes, justamente para fazer as marcas, para saber que tipo de coisas ele vai poder contar e tal. Claro, sim, tem linguagens e linguagens, tem projetos e projetos, tem grupos que eu trabalho processos de 2, 3 anos, tem projetos que eu trabalho um mês, assim, é tudo muito diferente. Falando bem via de regra. Então, naturalmente, eu acabo pensando em cenografia antes, ou Tá. pensando primeiro. Até porque, assim, a não ser que eu tenha uma ideia um insight de luz, também é muito difícil para mim pensar luz se eu não tenho um espaço definido. Né? Então, assim, eu também fico um pouco dependendo que a minha metade cenógrafa defina algumas coisas, para a minha metade iluminadora defina outras, né? Mas, ao mesmo tempo, apesar dessa coisa esquizofrênica, é um pensamento indissociável, assim, para mim. Eu não consigo muito assim, se eu quero fazer uma luz específica e aquele determinado material do cenário não vai ajudar, então o que eu posso usar no cenário, mesmo que não seja do original que eu tinha pensado, blá, 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 blá. Então, são coisas que para mim são um casamento, assim, que são indissociáveis. Mas eu acho que em termos de processo, eu começo pensando primeiro em cenário, até porque o cenário tem muito mais etapas de demandas, de desenho, de construção, de aprovação. Às vezes tem coisas que você precisa mandar fazer artesanalmente, tem coisas que você tem que comprar pronto, tem coisas que você precisa mandar construir, aí passa por marceneiro, passa por serralheiro, passa por pintor, passa por milhares de etapas. Então eu tenho que começar antes.
Muitas vezes os diretores querem o cenário em sala de ensaio, pelo menos um protótipo daquilo em sala de ensaio. Se é um cenário que tem que manipular, por exemplo, não dá para os atores chegarem na véspera da estreia no teatro e ter que lidar com uma parede de 80 quilos e como é que vai mexer. Sobretudo nesse período, nesse momento do teatro atual, que a gente não tem mais tempo para nada, né? Assim, tipo... Tem mais tempo para nada. E muitas vezes você divide o palco com outras produções que também vão estrear na mesma semana, então você não tem nem o dia inteiro, você tem que dividir. É uma loucura, uma loucura. A gente é, tipo, muito gênio para conseguir fazer o que a gente faz do jeito que a gente faz. Assim, é muito rato. A gente... Tanto é, assim, que eu até, assim, eu reclamo disso, mas eu acho que isso me dá um traquejo para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Porque a Sim, partir com do momento certeza. que é fora do Brasil tudo é mais fácil, você trabalha tranquilo, né? Assim, não tem esses perrengues que a gente passa aqui, né? Mesmo quando você vai viajar para um festival, que é um espetáculo que você já tem na mão, você não fica, né? Vira uma noite e estreia no dia seguinte. É muito difícil ser assim. Mas aí, assim, eu tenho sempre assistente, principalmente quando eu faço cenário e luz juntos, eu tenho 2 assistentes, porque nesse esquema de fazer uma montagem ao mesmo tempo, cenário e luz, eu ia ficar muito louca coordenando as 2 coisas. Então, sempre tem um assistente Mas tem que prévio. ser, mas tem que ser aqueles assistentes realmente escolhidos a dedo, né? Porque Eu sou muito fiel, eu trabalho muito tempo com a mesma pessoa. Eu nunca mandei ninguém embora. As pessoas que saem, as pessoas que vão viver, as pessoas, não, as pessoas vão ganhando também confiança e traquejo e linguagem própria e tal. Eu começo a fazer os próprios trabalhos e acabam indo embora, tipo o filho, né? Você vai dando ali ferramenta, chegou a hora que a pessoa tem que ir, né? Mas eu nunca mandei um assistente embora de falar, não, pelo amor de Deus. Eu tenho pessoas incríveis assim com quem eu trabalho. Então, tem pessoas que são mais técnicos, tem pessoas que são mais do criativo, tem pessoas que são mais da eficiência. Então, para cada trabalho, para mim fica muito claro quem tem que ser o assistente para aquele trabalho, dependendo das demandas do trabalho, né? Eu é, tenho pessoas, por exemplo, o Audrey Hibel, que é um técnico maravilhoso, que manja muito de MA, por exemplo. O Audrey é um cara que, assim, eu tenho memórias, eu estar assim na Holanda, ter um perrengue na mesa, e aqui no Brasil ser meio de madrugada, de manhã muito cedo, e eu ligar para ele, tipo, socorro, não tô conseguindo, ninguém tá conseguindo aqui no teatro, ninguém sabe como resolver. E ele meio da cama, assim, na minha imagem, né, porque tipo 6 da manhã, ele assim, não, tá vendo um botão, assim, o cara sabe a mesa decote, ele não tá com uma mesa na frente me dizendo, tá vendo o botão? Aperta ali, não vai aparecer, vai abrir uma janela. Tá? O que tá escrito na janela? Ah, tá escrito. Então, tu vai lá, aperta aquilo lá, não sei o quê, não. E o cara, assim, por telefone, resolve os perrengues, assim. Então, essas pessoas, elas são ouro em pó para mim, elas são preciosas. Então, eu trato com muito respeito, porque é isso, assim, são conhecimentos que me ajudam a fazer o que eu tenho que fazer, né? A Amanda, que é a minha Amanda Vieira, que é a minha assistente de cenário há 2, 3 anos já. A Xelen, que veio antes dela também, ficou muitos anos comigo. São pessoas que são muito preciosas. O Henrique Andrade, que é o menino que tem feito muitas assistências de luz para mim e opera muitas luzes minhas. É um cara também que é rato de tecnologia, assim. Então eu falo, Henrique, eu preciso resolver esse chase nessa ribalta do não sei o quê, porque eu quero fazer um efeito assim, assim, assim. O cara chega horas antes no teatro e grava, tipo, 10 possibilidades para quando eu chegar, é isso, é aquilo. Ah, é mais ou menos isso, vamos aumentar o tempo, diminuir o tempo. Então, são pessoas que são muito preciosas para mim, né? E diferente dessa coisa japonesa de querer evoluir, são pessoas que se aprofundam num conhecimento específico, isso é muito sim. importante. Sabe, se o cara vai lá e deschava um manual, o cara vai lá e deschava uma mesa, ou a pessoa vai lá sei lá, eu na Rangel Pestana e entra em todas as lojas porque eu cismei que eu quero um verde de um tom XYZ, blá, blá, blá. Que se a pessoa não consegue, ela vai dar um jeito de tingir o negócio para chegar. E as coisas chegam facilitadas, assim, para mim. E se não fosse isso, se não fossem essas pessoas, eu não conseguiria fazer as 2 coisas ao mesmo tempo e chegar
num nível de qualidade que, sei lá, é o mínimo que eu espero chegar, ou é o mínimo que quem está me contratando espera que eu chegue e tal. Então, já respondendo uma pergunta tua lá do começo de equipe e tal, eu demorei muito para aceitar assistentes. Quando eu fazia só luz era mais difícil, até porque eu não sabia o que solicitar para um assistente. Então, quando você fazia só luz, teoricamente você não tinha assistente. Eu tive poucos, assim, nunca tive, assim, algumas pessoas até assinaram assistência para mim, mas hoje em dia, eu olhando para trás, eu digo que seriam estagiários, pessoas que chegaram próximo para aprender, para trocar e para me ajudar também, obviamente. Uhum. Mas eu não conseguia pedir, demandar deles, assim, tipo, faça isso, resolva aquilo, nananana. Hoje em dia, eu consigo demandar. Eu consigo perceber o que está pegando, aonde que eu preciso resolver hoje. Eu preciso desenrolar essa mesa aqui que não está rolando. Eu preciso desenrolar essa rodinha do cenário que emperrou e o ator vai ter um chilique se ele chegar aqui amanhã e essa rodinha estiver emperrada. E às vezes a rodinha emperrada é um desnível no piso, é um desnível no linóleo, nananana. E o assistente chega lá, ele vai descobrir o que é que está acontecendo e vai resolver, junto com o cenotécnico, junto com o marceneiro, junto com quem precisar, tá lá para resolver. Então, assim, eu participo desses perrengues todos, mas eu não preciso estar na linha de frente, porque tem ainda uma etapa importante que é esse diálogo com o diretor, que aí eu tenho que estar na linha de frente e eu não posso chegar na hora do ensaio e estar morta, desgastada, porque Pois tive é. milhões de problemas durante o dia na montagem. Então, os assistentes, eles fazem muito essa função, assim, de me facilitar um pouco a minha... Na verdade, os assistentes, eles preservam o teu poder ainda de criação e de raciocínio, né? Eu tenho que chegar no mínimo, não posso estar estafada, eu tenho que estar Claro. conseguindo dialogar, conseguindo justificar as coisas que eu estou propondo. Porque senão chega uma hora que você está tão exaurido que você fala, tá bom, vai, você não quer essa luz, eu tiro, tudo bem. Chega uma hora que você começa a passar por cima, você não consegue nem defender mais aquilo que você acredita, porque você quer, tipo, partir para o próximo, né? Você não aguenta mais, assim, né? E isso É, é super... e chega uma hora que a única coisa que você começa a pensar é no seu chuveiro e na sua cama também. E aí você para de defender aquilo que você acha que é importante, abre mão daquilo e fala, meu, vambora, e é isso. A única coisa que eu quero agora é deitar na minha cama, entendeu? Então, os assistentes resolvem isso e, além disso, trazem muito mais, assim. Todas essas pessoas que eu citei, e tem outras, eu sou muito aberta para propostas, assim, também. De repente o cara fala, e se a gente, e se resolver... Puta, porque tem uma porra de um lugar que o ator fica sempre no escuro, e se a gente colocar um não sei o que, não sei o que? Fala, vai lá e bota e resolve para mim, assim. Ou então, e se a gente, ao invés de entrar já com essa luz... Eu sou super aberta a propostas, eu adoro quando eles acertam, adoro, assim, aí vontade de dar beijo na boca, assim, falar, que bom que você tá aqui, que você existe. Porque é isso, né? É muita coisa em processos que são muito rápidos, que a gente não tem tempo de elaborar e chegar onde você quer chegar, né? Chega uma hora que você fala, ufa, estreou esse negócio, que é tanta loucura que você fica querendo se livrar do processo, né? E não ir até o fim dele, né? Pois é, eu acho, eu tenho, no último ano, pelo menos, eu peguei uns processos bem difíceis, assim, e uns 3, 4, que chega a hora que você fala, meu, eu vou deixar de tentar defender aquilo que eu acho, porque tudo que eu quero é ir embora, entendeu? E eu tenho uma particularidade que é muito minha, assim, eu não consigo não estrear e eu não consigo não estar na primeira semana. E para mim assim, já chegou a semana de eu ter duas estreias e dói no coração, assim. Mas teve uns projetos no ano passado que eu falei, cara, assim, eu estreiei, fui embora, não voltei mais, não quis saber, porque foram bem desgastantes, assim. E, Isso, e eu, total. e eu, na verdade, fiquei mais, assim, é complicado de falar, mas eu fiquei com dó dos operadores que ficaram, assim, entendeu? O operador é uma coisa também tão especial, né?
tão especial, assim. O que que seria da gente sem os operadores, né? Aquele cara que vai manter com qualidade o seu discurso, a sua proposta, vai defender. É muito Nesse momento atual, Marisa, você em algum momento pensou pensou assim, eu vou de repente fazer a sociedade com alguém numa criação de luz. Você pensa ou pensou em algum momento em ter um parceiro, uma parceira na criação, não? Não pensei nisso ainda, não. Não pensei, não. Mas acaba acontecendo de uma outra maneira, porque nem sempre eu faço cenário e luz. Às vezes eu faço só o cenário, às vezes eu faço só a luz, né? Uhum. E quando eu faço o cenário e outra pessoa faz a luz, é inevitável. Então, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Quando você faz o cenário com outro iluminador fazendo a luz, não dá uns negócios assim, sei lá. Você não tem vontade de. Óbvio, talvez seria até difícil não acontecer, de sugerir coisas para o outro profissional, ou você se segura. Como que é essa relação? Eu me seguro na medida do possível. Eu eu tento dialogar muito durante o processo, né? No tempo que o processo tiver, assim. E, normalmente, os iluminadores que fazem luz para os meus cenários sabem que eu sou iluminadora e tem um lugar de respeito mesmo. Então, assim, eles vêm perguntar. Você pensou alguma coisa? Você precisa de alguma coisa de luz específica? Eu pensei nisso, nisso, nisso. Você acha que vai dar certo? Se eu colocar a torre aqui, vai vazar não sei o que ali? Acaba tendo uma troca que se eu fosse só cenógrafa, talvez não tivesse. Assim, eu sinto que tem um respeito pelo fato de eu ser iluminadora, né? Outro dia, numa entrevista, acho que foi o Denilson Marques que colocou, eu fiz uma luz para E não é cenógrafo. qualquer iluminadora. Deixemos claro. Então, mas você sabe que para mim é um exercício gostoso também. Primeiro porque o cenário acaba antes, né? Então, quando vai pro, o perrengue, quando vai para o teatro mesmo, é da luz, que até então não aconteceu nada com a luz, né? Ela vai começar a acontecer no palco. Então, às vezes, aquela maratona final fica muito em cima da luz. Então, às vezes, tem também esse prazer, tipo, ufa, o meu tá pronto. Entreguei, assim, né? Por outro lado, quando eu faço só luz, eu tenho uma sensação também muito agradável de falar, ai, que fácil, é só a luz, ai, que gostoso, eu vou fazer só a luz, ai, que bom. Então, são prazeres diferentes, assim, cada composição é um prazer diferente. Mas outro dia o Denilson estava falando que numa entrevista, eu fui ver depois, porque era uma entrevista que eu não via o chat, eu vi depois, quando eu fui rever. Ele dizendo, eu fiz uma luz para um cenário da Marisa, fiquei morrendo de medo, fiquei super nervoso. E ele nunca me falou isso, ele falou no chat, eu nem falei com ele ainda sobre isso, mas que bobagem, ele fez uma luz linda. E eu lembro que ele dava muita satisfação dos filtros que ele ia usar, de que momento da memória ele ia usar o CTB, depois o CTO, ele ficava me explicando, e eu fiquei ali meio dialogando com ele, mas eu não sabia que ele estava nervoso, assim, por causa do... Eu sabia que ele estava sofrendo, assim, com isso, né? Mas é muito gostoso. A Aline Santini é uma figura que tem feito algumas luzes para cenários meus. E a gente troca muito. A Aline é muito proponente, né? Às vezes ela até se mete em cenário. Teve lá um cenário que a gente até se estranhou porque ela queria que eu tirasse uma estrutura do cenário, porque ela queria botar uma torre lateral. Eu falei, não vou tirar a estrutura do cenário. Você bote a sua torre em outro lugar. Foi Seria o sempre espetáculo. muito... Seria aquele espetáculo que vocês fizeram na Oswald agora, o ano passado, não? Foi na Oswald, não lembro o nome, do Kiko Higgs, né? Eu fui assistir o espetáculo, eu achei muito legal, assim. Então, aí depois ela deu um jeito, eu dei um jeito, assim, mas é porque a Aline também é uma pessoa que não faz cenografia, mas ela pensa espaço com Uhum. luz.
Alessandra também, né? Não é exatamente cenógrafa, mas tem um trabalho de artes plásticas com luz, que é cenografia também. Então, é claro que a gente tem um diálogo muito Produtivo. produtivo e gostoso, de aprendizado e de trocas, né? É muito legal, assim. Eu nunca peguei, assim, nunca aconteceu de eu pegar um iluminador, tipo, perna de pau, assim, e zoar com o cenário, ou de eu ter que intervir. Nunca aconteceu, assim, acho que eu dei sorte. E tem o outro lugar também, né? Que é quando você está fazendo só a luz e tem o outro cenógrafo, né? Fica difícil você também não dar pitaco e não palpitar sobre o cenário? É mais difícil, é difícil, é difícil. Porque às vezes, assim, a gente tem. O cenário tem soluções muito concretas, né? Que é diferente de você falar de uma luz que é mais subjetiva. Então, às vezes, eu vejo que tem umas pessoas que estão batendo cabeça, assim, para resolver uma coisa, que você fala, mano, bota uma roda, sabe assim? Tipo, e aí, como falar isso? Assim, tipo, olha, não sei o que você acha, mas talvez você Como falar poderia isso de uma forma fazer, diplomática, né? botasse uma roda, talvez. Sabe? Assim? Mas também é muito legal para mim observar o processo do outro, né? E fazer esse exercício também da humildade. Ninguém sabe tudo, eu tô sempre aprendendo coisas novas, entendeu? É isso, né? Às vezes isso que eu falei, às vezes meus assistentes eles são menos experientes do que eu, mas eles têm soluções, é a questão de ouvir, de abrir o coração, a mente, e vamos lá, vamos experimentar, né? Eu trabalho com um cenotécnico, tenho trabalhado muitos anos com o Basquiat, que é um cara também que é incrível, porque eu não sou uma cenógrafa que entrega um projeto executivo hiper ultra detalhado. Eu tenho muitas dúvidas de construtividade, né? E eu tenho um diálogo muito bom com ele, assim, no sentido de falar, ó, isso aqui precisa desmontar em 1000 pedaços, porque depois tem que carregar no porta-mala do Uno, e depois tem que montar e desmontar em 45 minutos, porque tem 7 espetáculos em cartaz no mesmo palco. Como é que a gente consegue fazer isso ficar tão pequeno, porém resistente? Que tipo de material? São coisas que eu tenho que discutir com alguém que saiba mais do que eu. Né? Então, vou fazer uma estrutura de ferro. Quanto que tem que ter a espessura desse ferro? Eu acho que eu não preciso saber tudo, entendeu? Eu posso contar com o conhecimento dos outros. O cara pode me falar, não faça de ferro, então, já que ninguém vai subir. Né? Faz de alumínio, é muito mais leve. É mais caro? Mas é muito mais leve, porque aí o cara tem que montar e desmontar todo dia. A gente pode pintar imitando ferro. Eu adoro, assim, quando tem alguma coisa mais inteligente do que eu pensei, assim, sabe? Nossa, que bom que alguém pensou. E E essa, essa esse seu lado cenógrafa, ele fica só no teatro ou ele vai para o show também? ele vai menos pro show, porque show tem menos cenário, normalmente, né? Porque o show Tá. é aquela coisa que você monta um dia, faz um show e acabou. Mas eu tenho feito, assim, o último show do Chico César é uma ideia do Chico. O Chico falou assim pra mim, ele me ligou uma semana antes da estreia e falou, eu tô querendo um gavião pendurado. Ele é corintiano? Não, não. Não, ele não. Mas o gavião é uma ave muito que tem muito no Nordeste, principalmente no Gavião é a coisa mais sertão, né? incrível que tem, No cara. sertão nordestino e tal. Eu falei, tá, Chico, mas que tamanho, de que jeito, que postura, é um gavião voando, é um gavião atacando, é um gavião pousando, é um gavião fazendo o quê? Aí, não sei, é um gavião olhando pro público, voando, e aí eu queria que o olho dele acendesse Ah, que incrível. e falei, bom, tá bom. Aí eu fui estudar gavião, porque para mim gavião, águia, falcão, barará, barará, aves de rapina, todas eram meio que uma coisa só. Não, tem centenas de aves de rapina. Aí tem, quando você descobre então o que é gavião, quais são as características, aí tem tipo
35, 40 tipos de gavião. Tem desde gavião que é do tamanho de um passarinho até gaviões gigantescos. Aí você vai, Caramba, então, não sabia. você vai buscar os gaviões que são, talvez estejam na referência dele, gaviões nordestinos, blá, 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 do sertão, barará, barará. Aí você acha lá umas 10 possibilidades. Aí você começa a pesquisar posturas de gavião. Aí você acha mais lá 30 possibilidades. E aí eu fui meio trocando imagens com ele, porque ele nem estava no Brasil. A gente falou por telefone, eu ficava trocando imagens com ele. Chegamos lá tipo, uma postura de um gavião olhando de lado assim para a plateia e tal. E aí tá, o que eu vou fazer com esse? Como é que eu vou fazer esse gavião? Aí fui atrás de um cara que é um cenotécnico, que é o Alício Silva, que é um cara incrível também. Aí ele falou, tá, mas como é que você quer esse gavião? De papel, de isopor, de não sei o quê? Nananana. Eu falei, Alício, eu não sei, vamos investigar isso juntos, porque não é uma ideia nem minha, é uma ideia do Chico, eu tô tentando executar. Aí chegamos lá numa coisa lindíssima que ele fez, super artesanal, meio com papel de arroz e uma estrutura. Um gavião enorme, tem uns 4 metros de diâmetro, acende o olho com LED vermelho, incrível. E ele tem uma transparência, então tem muita coisa de luz que passa e tal. Então, assim, não dá pra dizer que eu fiz esse cenário. Foi um cenário feito a 6 mãos, assim, uma ideia do Chico, é uma pesquisa minha, uma execução do Alício. Então, assim, show tem muito disso. Assim, eu acabei de fazer um show também. Acabei não, fim do ano, né? As coisas do tempo tá meio louca, né? Fiz um show da Selmar, chamado Espiral, e eu fiquei com ela durante um tempo. Ela vinha aqui em casa, eu ia na casa dela, buscando o que seria essa imagem da espiral, como é que a gente ia fazer essa imagem da espiral, se ia ser uma espiral, se ia ser uma insinuação da espiral, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, né? Acabou também que o Alício também fez esse cenário, é uma coisa super simples, é uma coisa com uns elásticos dourados, assim, é um tubo, assim, de elásticos dourados, tem um bambolê em cima, um bambolê embaixo gigante, assim, com 4 metros também de diâmetro, a gente prende, e aí eu torço esse tubo, e esses elásticos, obviamente, eles vão torcendo e tal. E aí com luz, aquele negócio fica sensacional, porque fica uma espiral dourada, que parece um vento que soprou, assim, no meio do palco, e a coisa do dourado, né, recebe muito bem luz, e aí eu montei aquilo o primeiro dia sem saber se ia dar certo ou não, aí a Selma já chegou, ela já, não, vou começar aqui dentro, aí começa o show dentro da espiral, toca uma música inteira lá dentro, assim. Lindo. Então são processos de cenário para show que são muito diferentes. Normalmente são coisas muito simples, porque tem que viajar de avião, então tem coisas que eu tenho que conseguir quebrar em várias partes para caber no porta-mala. Não dá para ir na carga ou pagar um excesso de bagagem e tal. Então, são coisas que a gente precisa dividir em muitas partes para viajar. Tem que ser leve, tem que ser fácil, rapidamente montável. Normalmente não viaja um cenotécnico, então eu e o hold acabamos montando, ou eu e o produtor. Eu vi que o Eric entrou aí, né, Eric? O gavião que a gente monta. O gavião que a gente monta, e os parafusos, e os ganchos, não sei o quê. Ai, meu Deus. Porque sempre perde na viagem, sei lá, acontece, quebra no avião, papapá. Então é muito diferente de um processo, o Eric fala, é muito diferente de um processo de teatro, né, que, porra, você consegue ter um piso, um teto, uma parede, toda uma construção muito mais complexa, você consegue ter cenotécnico para montar e desmontar, você consegue ter gente que manipula durante, você consegue ter maquinista, você consegue ter todo um esquema, né. Você sabe que eu tava em João Pessoa, e eu tô me lembrando agora, eu fui passar o Réveillon em João Pessoa uns 4 anos atrás. E aí eu falei, putz, eu vou pra onde, né? Eu queria viajar, e aí eu falei, vou ficar, sei lá, uns 15 dias em João Pessoa. E aí fui pra João Pessoa. E tem um restaurante muito gostoso lá, quando tô lá, enfim, também a trabalho e tal, eu vou, que é, qual o nome? Eu esqueci o nome, mas é muito. Você já deve ter comido lá, que eu encontrei o Chico César almoçando, inclusive, num dia. Mangal, seria? Não. Enfim, um restaurante muito bom. Sempre que estou lá em João Pessoa, gosto de comer nesse restaurante. E aí o Chico César estava almoçando nesse dia, nesse restaurante, com o Elinho, irmão do Guegué Medeiros.
E eu tinha trabalhado com o Elinho, eu tinha feito já eu fiz um projeto de luz de 7 shows dentro de um navio. E o Elinho e o Guegué era o diretor musical, acho, sim, enfim. E aí, quando o Guegué é o Elinho me rei viu do ali. show em navio, né? Hã? Guegué é o rei de show em navio, né? E aí quando o Elinho me viu assim, ele ficou olhando e falou, é pivete aqui e tal. E, cara, o papo foi só você. Ah, O papo foi perderam só. esse tempo! O papo foi só você, cara. E assim, e só foi elogios, né? E o Chico te ama, e o Chico só falou de você. Eu falei, cara, que incrível. E aí ia rolar um show dele lá. E aí ele falou, mas é uma pena que não conseguiu, a Marisa não vem e tal, isso, aquilo. Mas o papo foi assim, uns 15 minutos só a Marisa. E o como eles te amam, como eles têm um carinho por você, o como eles te admiram, isso é incrível. Eu por eles, eu por eles. Eles são queridos. O E Chico é uma Marisa, história muito longa, né? O Chico são. Fiz todos os shows dele desde 97, desde o Cuscuz Clan, né? Eu só não fiz o Aos Vivos, que foi o primeiro disco dele. e você segue na turnê com ele ou hoje tem alguém que segue operando? Eu sigo na medida do possível, assim. Nem todos os shows eles conseguem levar iluminador, né? Então, quando leva iluminador, eu vou, quero muito sempre ir, adoro. E eventualmente eu preciso mandar um sub, assim, mas se eu posso ir, eu vou, assim, eu gosto muito de fazer. E esse show último do Chico, o último não, mais recente do Chico, é demais. É demais, assim. Se o que eu puder fazer, se eu precisar, sei lá, for dia de estreia, precisar largar trabalho e tal, não sei o quê. Em janeiro desse ano, dia 20 de janeiro, 15 de janeiro, teve um show do Chico. E era um dia de estreia. E eu fiz uma correria para deixar tudo pronto para eu poder viajar e fazer o show assim, com ele. Eu faço, na medida do possível, eu vou. Assim, E, e no Chico você consegue, assim, falando um pouquinho de equipamento, né? Você trabalha totalmente essa nova tecnologia ou você gosta de trazer esse tempero da luz artesanal, esse tempero um pouquinho do old school? Como que você mescla isso? Você acha Olha, que o old school, né, que ainda é viável nos seus trabalhos? Como que é isso? show eu acho difícil. Eu acho difícil porque, sei lá, vou fazer um show em João Pessoa amanhã. Provavelmente eu vou viajar amanhã às 6 da manhã, vou chegar na Avenue 1 da tarde. Não dá tempo de você fazer uma montagem com 180 lâmpadas par, um monte de elipse, não sei o que, Tá. não dá tempo, porque você ainda tem que ir para mesa, você tem que gravar, e às vezes tem outro show no dia, e aí tem outro iluminador, e tem que não sei o quê, nananana. Então eu acho que a tecnologia me ajuda muito nesse sentido, assim. Eu sempre tenho Fresnel de frente, eu sempre tenho elipso para fazer foco, essas coisas eu não abro mão, mas aí assim, tipo, 8, 12 Fresnéis e 8, 12 elipsos para afinar, né? Não dá E para aí ter, tipo, 200 pares para fazer várias cores de contra, né? não dá mais, assim, eu já fiz muito, enfim, não por opção, mas porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, assim, de ter que afinar 120 lâmpadas par e não ter nenhum rack ligado, então eu afinava tudo apagado, olhando no filamento, papapá, e seja o que Deus quiser, e aí eu vou ver a luz acesa na hora do show, porque é aquele perrengue de gerador, do rack, do não sei o que, do não sei o que, né? Mas assim, eu lido bem com a tecnologia, eu tenho muita facilidade nas mesas, então se não tem a MA, tem a Volite, não tem problema, eu gravo em qualquer uma das duas. Eu não gosto de fazer show na Ion, porque eu acho chatíssimo de gravar movie na Ion, mas se eu tiver tempo, tudo bem, vamos também na Ion. Cara, porque eu sou do tempo que tinha controle LCD, entendeu? Porque eu ficava com o controle no colo ali Os gravando entelabins, né? entendeu? Cyberlight, Intelabin, não sei o quê, papapá. Então, eu não tenho problemas com essa tecnologia de hoje em dia, porque é tudo muito mais fácil pra gente, Sim. né? Então,
Assim, mas eu uso muito Moving, eu uso muito LED, eu uso muita Ribalta FX8, assim, e para mim o grande barato de fazer show é investir em desenhos que eu nunca tenha feito, assim. Porque se é para ficar repetindo aquela 2 linhas de LED, os moving distribuídos entre os LEDs, ribalta no chão, no fundo, nananana, os moving Eu no acho que é chão, inovar o desenho, né? eu não aguento mais, assim, sabe? Tipo, me dá uma preguiça mortal. Então, assim, para mim o Você falou, barato é mexer no desenho. você falou da Ion, né? E aí a Lígia agora falou que ela também não gosta da Ion para show. No final do ano passado eu fiz o projeto de luz do show novo da Roberta Miranda, né? Que era a Roberta Miranda My Life. E o André Pierre, que é meu assistente, a gente fez tudo na Ion, assim. Basicamente o trabalho que se faz com a MA em casa, a gente fez com a Ion em casa e foi super tranquilo, assim. Se você tendo essa tecnologia e tendo quem saiba fazer, gravar e tal, ok. Mas se você chegar no dia para gravar tudo Ah, numa Ion, tá, não. é tipo, gravar aquelas posições na Ion, assim, você quer chutar a mesa, né? Ela é muito, muito lenta nesse sentido, né? E eu adoro Ion para teatro. Mesmo que tenha moving, você tem mais tempo de gravar, você não usa tanto o moving, com tanto movimento. Eu acho as mesas da ITC eu gosto muito, assim. E quando é Sesc, por exemplo, porque você faz muito Sesc, né? E tem alguns Sescs que você tem opção, né? De Ion ou MA. Quando é Sesc, que você teoricamente tem um pouquinho mais de tempo, o que você prefere usar? Para show, MA. Para teatro, normalmente a Ion, mas agora eu tô mais safa de teatro na MA também. Eu fiz uma turnê grande aí da Odisseia, a gente estreou na Grécia, depois fez Holanda, depois fez Alemanha, nananana, sempre com MA. E eu peguei muito a manha assim, de usar MA para teatro, que eu tinha um pouco de preconceito, dificuldade, acho que as coisas não ficam muito acessíveis, Uhum. dependendo de quantos faders eu tenho. Mas agora eu já estou mais familiarizada e eu gosto bastante da MA. Eu sei que você não gosta, mas eu gosto. Cara, a MA, ela. É engraçado que, assim, eu não gosto da MA2, MA3, eu não gosto. Mas tem a DOT 2, que eu acho que é incrível. É uma pena que ela não tenha entrado no mercado brasileiro da forma que poderia ter entrado. Mas ela é uma mesa, não deixa de ser uma MA, só que ela é muito mais rápida, muito mais prática, e foi a mesa que eu escolhi trabalhar durante algum tempo. Aí depois que o André Pierre entrou na minha vida, e aí eu também larguei mão e falei, agora é só a Ion, e usa a Ion aí, entendeu? Mas eu particularmente, até mesmo pelo fato de conversar com pessoas dentro da NA, conversar com pessoas da Light Beats e tal, e todas chegarem no mesmo pensamento. A MA, na verdade, ela foi confundida por um certo tempo, porque ela é uma mesa para ser usada numa alta complexidade, ela é para uma alta complexidade, para um grande festival, ou para um grande show, onde você tenha muitos e muitos aparelhos, e que e aí vários iluminadores começaram a pedir MA para usar, para fazer 6 par LEDs e 10 movies, entendeu? Então ela acabou indo para esse lugar, enfim. Sabe uma coisa que eu gosto muito na MA? É que ela pode ser configurada de mil maneiras diferentes. Então, assim, eu tenho um jeito, eu chego, por exemplo, lá no Sesc 24 de maio, eu faço muito show lá. Eu já tenho a minha página, meu show salvo lá, que é uma configuração daquela mesa, que eu sei que eu chego lá, as coisas já estão organizadas de um jeito que eu gosto, que eu tenho familiaridade. Eu não perco tempo, porque eu acho a MA, você tem que gastar um tempo configurando ela do jeito que você quer trabalhar. Pois é. Então, se eu já tenho isso configurado, e todos os Sescs que eu vou, eu peço para deixar minha página salva lá, que não pesa em nada no computador da mesa, e para eles também ficar lá, não atrapalha em nada. Porque eu ganho 1 hora, pelo menos, de mesa nessa configuração. E eu acho isso legal, porque eu vejo que outros iluminadores configuram e organizam a MA de outros jeitos. Então, eu acho uma mesa interessante, porque ela se molda um pouco às suas necessidades, né?
Diferente de uma Volite, que é uma mesa dura, não tem jeito, é aquilo, assim, entendeu? Não tem muito jeito. Então, Sobretudo, pode falar, desculpa. Não, é porque eu acho a EMA tem essa generosidade, assim, de você fazer dela aquilo que você precisa, né? Eu tenho conhecido agora a Kempis, né? E que é uma mesa que, teoricamente, ela não tem um mercado no Brasil, mas ela vai ter logo logo. E eu tenho visto que a Kempis ela é uma mesa que não pede nada para EMA e não pede nada para Ion, e ela é uma mesa muito rápida. Ela assim, é incrivelmente rápido tudo que você pode fazer nela. Eu não conheço. Onde que você trabalhou com ela? Eu fiz um curso que o pessoal da Articena que está representando ela no Brasil, aí eu fui fazer um curso dela lá, e já conhecia ela através do Cunha, que o Cunha é um dos iluminadores de show que usa ela há muitos anos. E só que assim, eu conhecia de olhar. Quando a Articena começou a representar e me convidou, a Lígia está falando, tem um pensamento bem parecido, e me convidou para ir lá conhecer, eu até ganhei como que fala? Não é uma interface, mas é um dogglezinho que te libera um universo para trabalhar de graça. E, sobretudo, a Kempsys, que você baixa ela a um PC, ela te libera gratuito para trabalhar em 64 universos com LumiKit. Então, você tem gratuito no On PC, você vai fazer o seu trabalho, você vai liberar ela para trabalhar com até 64 universos grátis. Tendo o recurso de uma interface ArtNet, você tem 64 universos liberados gratuitamente. Diferentemente da MA, que não te libera nenhum, e da DOT 2, que te libera um universo gratuito. A Kempsys te dá a liberação gratuita de 64 universos via qualquer aparelho ArtNet que você tenha. E aí fui, conheci, ganhei esse dogglezinho. Depois a Fernanda comprou a Kempsys lá para o Capobianco, então o Capobianco hoje tem uma Kempsys. E aí eles foram lá, deram curso da mesa e tal, então foi onde eu comecei a ficar apaixonado pela mesa. E foi onde eu comecei a entender que ela era muito rápida, não perdia para MA nada, nada, nada. E ao passo que eu cheguei a gravar um espetáculo nela, tipo, o primeiro espetáculo que eu gravei nela, em 3 horas eu gravei o espetáculo inteiro. Muito rápido, fazendo tudo e tal. Então é isso. E aí, só para falar que a MA, ela, em nenhum momento da vida, ela me chamou a atenção. Não tem merchan, não, cara. Quem me dera ter um merchanzinho. Deixo até aberto aqui, se o pessoal da Articena quiser me apoiar aqui, eu e o Vilmar está precisando. Quem não, né? Ah, legal. É sempre legal, né? Ter mais possibilidades, assim. Eu, na verdade, assim, como tenho feito muitas essas turnês pela Europa e tal, 80% dos teatros está com MA. É a mesa do teatro, assim, né? Então não Ela tive entrou no muita mundo, opção. né? Assim. Não tive muita opção. Marizinha, a gente só tem mais 2 minutos. Olha, Passou, né? Foi um bate-papo incrível, foi muito produtivo. Mais uma aula que a gente teve. Foi muito bom ver como você pensa esse nosso ofício, qual é a sua metodologia de trabalho, participar um pouquinho da sua história, ver o que você teve, né? E nessa 1h40 aí que passou, a gente teve um mergulho muito bacana. Então eu queria te agradecer e fala o que você quiser falar, enfim, deixar um recado acabou que eu de inspiração, de... Eu só não, acabei não falando de pessoas que são muito, muito, muito importantes para mim, que é o trabalho que eu faço há 15 anos com a banda Mirim, há mais de 10 anos com a companhia Iato também, que são os 2 grupos que eu faço parte e que tem todo um engajamento, um envolvimento. Falar um pouco dos meus parceiros atuais, o Nelson Baskerville, que é uma pessoa que eu tenho frequentado bastante, assim, são pessoas importantes, o Kiko Marques também, da Velha Companhia, são pessoas que eu tenho trabalhado bastante, que são muito importantes na minha trajetória nesse meu momento atual.
agradecer você, agradecer o Vilmar. É, é sempre, é sempre uma viagem muito louca falar de si mesmo, né? Nossa Senhora, agora a próxima sessão de terapia é só falando sobre o que eu falei sobre mim mesma, assim, porque viu, é um é muito louco essa coisa das lives, das entrevistas, porque a gente não tem tempo para olhar para a gente mesmo e olhar para trás a nossa história e perceber onde a gente está, e se colocar em relação ao outro, porque você fica vendo a entrevista dos colegas, assim, é tudo tão interessante e a gente não tem tempo de se relacionar nesse nível com as pessoas, né? Então vira um processo bem terapêutico mesmo. Estou falando da terapia, é brincadeira, mas esse processo terapêutico de eu ficar olhando para dentro e como é que as pessoas te veem, isso é muito importante, é muito interessante. Eu agradeço muito a oportunidade. A Lígia está até falando que parece que a gente não fala tudo o que gostaria de falar, né? Eu acho que não fala, mas eu acho que fala o essencial para deixar marcado. O quanto eu aprendo nessas lives, o quanto eu aprendi com você hoje. E estava até conversando com o Vilmar esses dias, né? Eu acho que depois que isso tudo passar e tal, isso, aquilo, eu acho que a gente merece sim ter um encontro, não na live, mas pegar um teatro, trazer todas as pessoas, todos esses iluminadores, esses artistas, e fazer um grande encontro, entendeu? Porque eu acho que nós, como colegas de profissão, não somos concorrentes. Primeiro, eu acho que a gente tem que se olhar como parceiros de profissão e Não somos entender. concorrentes na quarentena, né? Porque na vida real lá fora, o bicho pega, né, Pivete? Ah, cara, assim, eu de verdade, eu Eu não me não, sinto concorrente de ninguém, mas eu não. sinto que é um mercado bem competitivo. Não, ele é um mercado competitivo, Marisa, mas eu acho que assim, por exemplo, eu tenho alguns diretores que são fiéis a mim. Se o ano que vem eles Sim, quiserem começar a trabalhar com você, eu acho que é justo. Então eu não tenho esse apego de falar, mas aquele diretor que trabalhava comigo agora vai fazer com a Marisa. Qual o problema? Um dia ele pode fazer comigo de novo, como ele pode fazer com a Lígia, com o Guilherme, com o Maneco, enfim. eu sou assim também, mas eu não sinto que seja um padrão do mercado, assim. Eu acho que as pessoas são muito apegadas e sinto que esses poucos encontros que eu tive, não com os iluminadores meus amigos, né, mas quando você vai encontrar com outros iluminadores, sempre tem um lugar que meio de competição, assim. Eu não sei se isso é uma baixa estima, uma insegurança, o que que é, mas Só pode ser. não é uma coisa que flui muito, vou falar assim meio cafona, mas não é uma coisa que flui muito amorosamente, eu acho. Eu acho que flui aqui, quando a gente está aqui isolado e podendo pensar na vida e nananã, a gente começa a se abrir um pouco. Se a gente nunca, eu e você, a gente nunca parou para conversar na vida Não, real, não. entendeu? E várias outras pessoas que eu estou vendo em entrevista, assim. Então, assim, a gente está num momento especial de falar e ouvir, né? E eu acho que isso abre muitos canais, assim, que eu acho que a gente precisa conseguir levar adiante depois que isso tudo passar, né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, eu acho que cabe uma maturidade, né? Porque eu não acho, e sempre bato na mesma tecla mesmo, eu não acho, como eu sou o cara desapegado no sentido de que eu acho que a todo momento o teatro te proporciona coisas novas e que sim, a gente precisa viver outras experiências, eu acho que é válido em algum momento o cara que trabalha comigo sempre trabalhar com você ou trabalhar comigo. Eu acho que é saudável, eu acho que isso faz parte de um processo criativo. Então, quando eu falo que assim, eu, por exemplo, não enxergo ninguém como meu concorrente, é porque não, eu tenho o meu mercado, você tem o seu, e pode ser que esse mercado ele se renove de uma certa forma e que é saudável essa renovação, entendeu? E, e uma das ideias dessas lives é exatamente isso. É o como nós podemos nos aproximar e nos enxergarmos como amigos e colegas de profissão e não como concorrentes de profissão. Né? Assim, por mais que o mercado seja competitivo, sim, ele é competitivo, mas eu acho que a concorrência, enfim, de qualquer maneira, sobretudo, é como eu penso. Ó, 22 segundos, fala alguma coisa aí. Nossa, tem tanta coisa para falar. Eu acho que a gente precisava armar uma live para falar um pouco sobre gênero na luz. Eu tenho muitas questões sobre grupos de mulheres. Blá, blá, blá. Pronto, falei. Então, ó, beijo, foi muito bom, 3 segundos.